Uma questão que provoca muito bate-boca em edifícios de todo o país é o desafio de hoje para o conciliador. É justo cortar a água de moradores em atraso com o condomínio? A inadimplência acaba doendo no bolso de todos, né? E por isso, quem paga as contas em dia muitas vezes apoia esse tipo de medida extrema. Mas tirar a água de uma pessoa não pode ser considerado um abuso contra a dignidade humana? Não é justo simplesmente não avisar, cortar a água e deixar a gente sem água nem para beber. De eu olhar para minha filha de madrugada com sede e não ter água para dar para ela. Água. Necessidade básica, água. Uma situação constrangedora. Desempregado, o cabeleireiro Diego, pai de 2 crianças, atrasa o condomínio e fica há mais de 3 meses sem água em casa. Mal falado pelos vizinhos, ele mergulha numa crise pessoal e quase se separa da mulher. Entrei em depressão, dependi de medicamento antidepressivo para aguentar esse período. A polêmica está no ar. Cortar a água de um morador inadimplente é ou não é um desrespeito? Desde 2007, Diego e a família moram em imóvel próprio neste prédio com 28 apartamentos na zona leste de São Paulo. Aqui, a medição de água é individual e a taxa é cobrada junto com o condomínio, no mesmo boleto. Diego diz que, no total, a conta não passava de R$ 90 por mês. Diego começou a se enrolar em março de 2011, quando, desempregado, deixou de pagar o condomínio. A água foi cortada e a família ficou 3 meses com as torneiras secas. Se não fosse a minha mãe, que mora numa residência perto, fornecer água via galão para que eu pudesse me manter minha família, não tinha como estar sobrevivendo. Merielle, mulher de Diego, conta que os filhos de 2 e 7 anos sofreram muito com a falta de água. O banho, ficar restrito a um banho de canequinha, por exemplo, revolta. Eu não sabia se a vontade maior era de sentar ou chorar, ou era de voar no pescoço de um e dar muito tapa para poder extravasar a raiva que você fica. Porque é horrível, a sensação é horrível. O corte de água para os moradores inadimplentes foi definido em assembleia no edifício. Com apenas 16 dias de atraso, interrompe-se o fornecimento. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo tem uma tolerância bem maior, 52 dias. A administradora do prédio, no entanto, explica que sempre há espaço para negociar. Morador que não atrasa, há algum problema, automaticamente não se faz o corte, abre-se um precedente, contanto que isto não vire uma regra. Diego fez um acordo e o abastecimento foi restabelecido. Mas ele voltou a atrasar as parcelas do condomínio e em julho do ano passado ficou sem água mais uma vez. Foi muita humilhação para o cabeleireiro. Teve moradores batendo na minha porta questionando por que eu não estava pagando o condomínio. Ou pagava-se uma conta ou colocava comida dentro de casa. A gente chegou a passar necessidade, inclusive, de alimentação. Merielle se ofereceu para limpar o prédio. Nada feito. Por que não deixar que eu fizesse pelo menos durante esses 3 meses só para liquidar a dívida? Mas nem isso me foi permitido fazer. A crise abalou o casamento. Merielle e as crianças saíram de casa. Eu fiquei um tempo separado da minha esposa com relação a isso. Para Diego, o síndico, que não quis dar entrevista, agiu com indiferença. Ele fala que fica complicado para ele porque senão vai perder a moral no prédio, que vai virar bagunça, que vai dar transtornos, que o prédio não pode arcar. A ironia é que Diego também já foi síndico do edifício. Ele garante que em sua gestão lutou contra punições exageradas. Eu fui questionar. A gente não pode executar essa taxa condominial de outra forma? Eu não posso cobrar essa taxa de condomínio de outra forma? A administradora tem outra versão. Atrasou, ele já pedia para enviar a carta e o comunicado de corte.
É certo deixar um morador sem água para defender os interesses de quem paga as contas em dia? Os especialistas divergem. Apesar da polêmica que envolve o tema corte de água, os condomínios têm adotado sim essa solução e os resultados são fabulosos, principalmente porque acaba com a inadimplência. O que a gente busca não é a punição da pessoa, o que a gente busca é um controle da inadimplência. Este desembargador é taxativo. É absolutamente ilegal. Está bem claro no Código de Defesa do Consumidor. O devedor não pode ser exposto a ridículo, ameaça ou constrangimento. E cortar a água de alguém é absolutamente constrangedor. Viola a dignidade dessa pessoa. O condomínio pode ir à justiça para cobrar, pode penhorar os bens dele para ele pagar a dívida, mas ele tem que ser respeitado. Daqui a pouco vão impedir o condômino de subir de elevador, vão impedir que ele entre no prédio, ele vai ter que entrar sozinho, o porteiro não vai abrir a porta. É uma coisa absurda. A gente vê por aí como é abusivo mesmo. Viver em sociedade é isso. Os outros condôminos também podem entender o drama de alguém que não tem condições de pagar. Diego procurou a justiça e uma liminar suspendeu o segundo corte de água. Ele fez mais um acordo, só que as prestações de quase R$400 ficaram inviáveis. Foi quando o cabeleireiro decidiu entrar com um processo contra o prédio. Hoje a dívida está em R$2.000. Sinceramente, até hoje ainda penso em tentar vender esse apartamento, porque fica com uma imagem desgastada, como se eu fosse um mau caráter, e coisa que não é, que eu estou me propondo a pagar, porque o meu intuito é realmente regularizar. Palácio da Justiça, São Paulo. Na conciliação, Merielle se queixa do tratamento que a família recebeu. Não é justo simplesmente não avisar, cortar a água e deixar a gente sem água nem para beber. Minha filha estava com 1 ano e 2 meses. Foi cortada num sábado. Estava um sol miserável. Não tinha água nem para beber dentro de casa. O senhor acha que eu, com uma criança de 1 ano e 2 meses, eu ia gostar desse constrangimento? De eu olhar para minha filha de madrugada com sede e não ter água para dar para ela? Água. Necessidade básica, água. O advogado da administradora afirma que o corte é avisado com antecedência. A parte do condomínio, sempre estivemos dispostos a fazer o acordo, só que ele não cumpre com os acordos. Aí há o corte de água no fornecimento de água, ele vai no juizado e busca liminar para religar a água. Diego quer parcelar a dívida de R$2.000 em mensalidades de, no máximo, R$37. Levaria mais de 4 anos para quitar o débito. O importante é vir num valor que eu consiga arcar. O condomínio quer fazer um acordo, tem um pequeno porém. O valor a ser pago deste acordo. O conciliador Ricardo de Azevedo intervém. Mas o senhor representa o condomínio, não é? Tudo que o senhor fizer aqui vai ser respeitado pelos demais condôminos, né? Afinal de contas, o senhor representa o condomínio para isso. E dessa forma, eu, como representante, eu vejo que ele é um pouco desvantajoso para o condomínio. Praticamente eu estou pagando 2 condomínios mensais, o que não estou conseguindo assumir o acordo, as parcelas, justamente por isso. E isso está virando uma bola de neve por causa disso. Os condomínios vão me cobrar muito lá. Por quê? O que vai gerar lá? Vai gerar inadimplência. E é melhor eu não pagar, deixa eu acumular tudo. E daqui 1 ano eu vou fazer o acordo lá e eu pago R$30 por mês. O senhor entendeu? Diego fica apreensivo. Mais do que isso, eu não sei se eu vou conseguir. Os representantes do prédio fazem então uma proposta. Vamos fazer 40 parcelas de R$50, dá R$2.000. E mais as taxas que vai vencer. Vai dar, em média, 3 anos e meio. Que o senhor vai pagar sem juros, sem nada. Eu acredito que o senhor consiga suportar isso, eu não consigo. Tranquilo, para mim tá tranquilo. Menos um processo. Diego conseguiu uma prestação que cabe no bolso. Se voltar para a inadimplência, porém, vai ficar sem água outra vez. A decisão da Assembleia continua valendo. Mas o cabeleireiro voltou a trabalhar. Agora, ele e a mulher querem erguer a cabeça e tocar a vida. Página virada. Bola pra frente.